a gente é, né, fanático pelo time, de repente se tem um cara ali que te provoca, um rival que te provoca de outro jeito, que você não gosta, você vai devolver a provocação puto da vida. Certeza. Se ele dá uma zoada, isso aqui, o pessoal começou a entender que é legal também saber se zoar. Quando o seu time perde, você mesmo dá risada, entendeu? E a gente conseguiu educar o pessoal de entender isso, que, pô, futebol é pra isso, cara. Futebol não é pra se matar, né? Você tem um monte de amigo que torce pro outro rival, vamos dar risada de tudo. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já fez, são mais de 160, acesse direto o site quemsomosnós.com.br ou baixe no podcast, ouça quando você quiser e você pode assistir também no YouTube. Hoje a gente fala sobre um assunto que eu entendo pouco, mas que as pessoas que estão aqui entendem muito. E eu estou começando a perceber. Nós vamos falar sobre haters que dominam essa internet. Aqui com a gente, o pessoal dos Desimpedidos, Rafael Grosstein e Bolívia. Eu sou Rafael Grosstein, eu trabalho com conteúdo já há 8 anos. Trabalhei muito tempo com mobile marketing, quando o negócio ainda estava começando, fazendo aplicativo, ações de marketing para celular. E fui para a área de vídeo, trabalhei na Conspiração Filmes, antes de fundar o canal Desimpedidos, que aconteceu em 2013, que é, enfim, é um canal de humor e futebol. É isso? Acabou? Pode falar Você mais? é só isso? Não, eu sou mais que isso. Bom, eu gosto muito, além de futebol, claro, me interessa bastante a tecnologia, como ela avança, como ela interfere na nossa vida e ficar elaborando para onde a gente vai com o que está acontecendo é algo que me interessa bastante, e poder trabalhar com internet, com YouTube, é uma forma de você estar moldando um pouco esse caminho e colocar e participar desse processo de uma forma ativa e não só passiva. Então é isso que me move. Eu gosto muito, além de futebol, de artes plásticas, uma paixão que eu descobri há pouco tempo. Tô ainda aprendendo aí o que eu gosto e o que eu não gosto, mas me interessa também porque é algo que tem a ver com o humano e que eu acho que é algo que a tecnologia não vai conseguir, na minha existência, superar, né? Eu acho que ainda a gente tem muito... A tecnologia vai resolver muitas coisas pragmáticas e problemas do dia a dia, mas tem muito do lado humano que eu acredito que ainda a tecnologia não vai conseguir suprir, e a arte é algo que eu acho que está nesse caminho. Quem é você? Eu sou Bolívia, apresentador, roteirista e estrela do Desimpedidos. Desimpedidos é um canal de futebol com humor, com uma pegada bem mais descontraída, que fala de futebol do jeito que todo mundo fala aí na zoeira, de zoar o rival e de brincar e tirar sarro. A gente tem o canal há 3 anos e eu recebi essa entidade de Pachamama faz 2 anos. E desde então eu vivo essa coisa dúbia, né, da minha pessoa física e da minha pessoa jurídica. Qual delas você gosta mais? Todo mundo gosta mais dessa aqui, né? Todo mundo você? fala assim. Eu acho que, na verdade, pra mim, tudo que tem aqui vem de mim mesmo, entendeu? O personagem nada mais é do que eu, só que de bom humor. Porque normalmente você é de mau humor, tá certo? Então é uma bipolaridade que eu trouxe para parte prática, né? Então eu troco a cara quando eu troco de humor, entendeu? Então é mais ou menos isso. E às vezes quando eu tô, inclusive, de mau humor, é só botar essa máscara aqui que já vira uma outra coisa. Vou fingir que eu acredito. É verdade. Tem gente que fala que se ele tirar a máscara e o Bolívia assumir, que ele não vai resistir à vida e que ele vai passar dessa forma melhor. Eu acho que não. Ou seja, que o Bolívia salvou minha vida. Exato. Pode ser. Me conta uma coisa, então vamos
A ideia de fazer um canal de bater papo de futebol até ok, né? Não, nem é nova, né? Do ponto de vista de falar, vamos fazer um canal para falar de futebol e etc, etc. Primeiro, é uma combinação, o canal nasceu do Porta dos Fundos ou nasceu com o Quibi Louco? Me conta um pouquinho esse comecinho e a gente vai andando um pouquinho sobre o canal. Tá, ele nasceu, sob o ponto de vista de negócio, ele nasceu sim com uma investida de alguns fundos de investimento que também tinham investido no Porta dos Fundos e o Quibi Louco veio junto nesse pacote. E a ideia era fazer mais ou menos o que o Porta dos Fundos fazia, no sentido de aproveitar a construção de audiência que o YouTube permite, de você ter a sua própria audiência. O Porta era o Luciano, tá certo? O Luciano tem participação, na verdade, a Joá, também, que é o fundo. É a Joá, exatamente. Tem participação nas duas empresas. Duas. Tá, desculpa interromper, só para entender. Tem outros fundos também. E outros fundos também, além da do Joá. A Joá, ela participa no Porta dos Fundos e participa também na NWB, que o Desimpedidos foi o primeiro canal que a gente montou. E a ideia veio, a gente abriu em 2013, um ano antes da Copa do Mundo, então para a gente ter um tempo de maturação, para já ter uma audiência consolidada, para quando acontecesse a Copa a gente pudesse gerar projetos com marca, enfim, de televisão, o que fosse, a gente ainda não sabia direito o que ia virar, mas por isso um ano antes, em 2013, um ano antes da Copa. Em 2014 a gente acabou bombando muito mais no Facebook do que no YouTube. Foi a Copa dos Memes, a gente participou muito desse processo, a gente estava lá em tempo real criando meme, enfim, foi uma Copa que aconteceu um monte de coisa, Copa no Brasil, né? Então, a quantidade de histórias que aconteceram, a gente estava lá dando o nosso olhar como torcedor, com fãs de futebol, para o que acontecia dentro de campo e fora do campo também, né? Então, a gente aproveitou muito as histórias que aconteceram para criar piadas e aí isso acabou bombando principalmente no Facebook e projetou o Desimpedidos nesse momento, em 2014. Depois o YouTube já existia, né, como uma plataforma importante para a gente, mas foi posterior que a gente teve mais sucesso no YouTube. A gente começou mesmo, apesar de sempre querer fazer vídeo no YouTube, naturalmente aconteceu que o Facebook bombou primeiro. O sucesso veio no Facebook. Foi o primeiro, porque são ondas, né? Então a primeira onda veio no Facebook, e aí depois, quando a gente começou a entender melhor o YouTube, o que as pessoas se interessavam, o jeito de falar, o tom de voz, a importância de ter a personalidade dos personagens aflorando dentro dos vídeos, aí o YouTube começou a virar um lugar muito importante e hoje é até pra gente mais importante do que o Facebook. Que muita gente ficou sabendo do canal no Facebook durante a Copa e achava que era só uma página do Facebook. Que fazia piada. Eles não sabiam que existia no YouTube uma grade de vídeos diários, como um programa como a TV, por exemplo, que era toda segunda, toda terça, toda quarta, tem o mesmo programa, tem uma grade organizada. O pessoal foi descobrir depois, isso fez o canal, os números de inscritos no YouTube crescer também. A gente está chegando essa semana a 3 milhões, né, Rafa? Isso. Muito bom. Nós chegamos hoje a 21 mil. Mas é bastante, é difícil. Depois de 3 meses tá ótimo. E meio, nós chegamos a 21 mil. Bom, do jeito que você fala, eu não sei se você estava no começo também. Eu entrei com 6 meses. Tá, é começo, né? Do jeito então que vocês estão colocando, vocês imaginaram um negócio, né? Assim, não é que assim, normalmente os canais de YouTube, de uma maneira geral, assim, o cara começa a falar lá na casa dele, blá, os que fazem, fora o Porta dos Fundos de novo, que é o paralelo de vocês, inclusive o mesmo raciocínio. Vocês devem ter usado isso como benchmark também, o Porta dos Fundos. Mas assim, eu tô falando, então começa a fazer sucesso e o cara vira um youtuber, né? Mais ou menos assim. 6 milhões, 10 milhões, 8 milhões e tal, tem um monte de gente assim. O de vocês não foi uma coisa, foi pensado para fazer sucesso. Olha, para fazer sucesso a gente não sabe, mas a tentativa era essa. Existe um espaço, os programas esportivos, pensado desse jeito, é assim? Exatamente isso. A gente olhou a experiência do Porta dos Fundos e pensou, aqui tem algo que a gente consegue fazer parecido no sentido de aproveitar o alcance de uma plataforma como o YouTube, como o Facebook, como as redes sociais, para chegar direto no público. Então essa foi ali a pedra fundamental do negócio. Mas é claro que a gente tinha que achar a nossa identidade para conseguir construir a nossa audiência. Então aí que foi a virada do Desimpedidos, foi quando a gente percebeu que para falar de futebol tinha uma oportunidade muito grande, que era adotar o tom de voz dos fãs
e se voltar para a audiência, para os fãs mesmo de futebol, e não ficar tão preocupado com o lance dentro do jogo, se foi pênalti, se não foi, esquema tático. A televisão já faz isso há muito tempo, os direitos de transmissão dos jogos, a gente obviamente nem briga por isso, não nos interessa. Mas, por outro lado, quando você termina de ver o jogo, você desliga a televisão e você vai tirar sarro do seu amigo, você vai brincar, é um assunto que é recorrente nas rodas de amigos falar de futebol. É óbvio. Então a gente se voltou para esse tipo de conteúdo. Então como é que a gente pode falar de futebol? Afinal de contas, as redes sociais é um canal de comunicação com um tom de voz que atrai aos fãs. E a gente começou a fazer algumas experiências. Vocês foram mudando de formato, não é isso? Primeiro começou com o tablet falando, entrevistando, exato. não é isso? E aí foi mudando, e depois o Andreoli, eu não sei se a sequência está correta que eu estou falando, mas sim. Agora vocês chegaram num formato que parece que está mais certo. É porque na internet... Certo não, a palavra não é certo ou errado. Que vocês se sentem mais à vontade, não é isso? Ele está mais vencedor, assim, do ponto de vista de construção de audiência, né? E aí, o formato, como eu estava dizendo, ele varia muito do lugar. Então, quando a gente olha para o Instagram, a gente tem uma estratégia para o Instagram que é diferente da estratégia do YouTube. O importante é a gente ter uma voz importante e relevante em cada um desses lugares, para que eu não sei que horas você vai pegar o seu celular e abrir o Instagram, ou se você vai abrir o YouTube. Isso quem faz são eles. O Instagram gasta bastante dinheiro, o YouTube também, para garantir que os melhores engenheiros trabalhem em favor da corporação Instagram, corporação YouTube, para que você abra o aplicativo o maior número de vezes por dia. O que a gente faz a gente acredita que isso vai acontecer, e como é que a gente consegue ter um conteúdo relevante para quando você abrir o seu aplicativo, dar de cara com o nosso conteúdo. Então a gente otimiza ali as nossas criações para que elas tenham vida nessas plataformas sociais. É tão pensado assim, desse jeito? Sempre foi tão pensado? Porque, por exemplo, pelo que eu acabei vendo, você não foi pensado, não é isso? Não. Na verdade, assim, na internet a gente faz testes. A gente, para chegar nessa identidade que a gente tem hoje, que a gente já é mais assertivo, já sabe o que funciona mais e menos, a gente vai atirando, a gente vai fazendo testes. Então a gente põe, sei lá, o vídeo do formato mais de televisão, que foi do começo, cobertura de jogos com 2 repórteres e tal. Também. É uma coisa que a televisão já faz, a gente tentou fazer também. Teve vídeos legais e tal, mas não é esse o caso, é na questão de ter uma identidade própria. E depois o Andreoli veio fazer um programa de lista de top 10, que tem muito na internet, do jeito dele, ele comentando, do jeito bem... Aí foi quando eu entrei também, e eu fazia também essa parte, o conteúdo do programa dele, e eu tentava desconstruir a imagem que o Andreoli tem de apresentador de televisão, que já é uma coisa que é diferente a postura e o jeito de falar e tal. A gente conseguiu fazer ele ficar doidão ali, falar de um jeito mais bagaceiro. E aí veio o Fred... Funcionou, tá certo? Funcionou. O programa na época tinha visualização. Claro que os números vão crescendo e com o tempo, né? Com o tempo, e a gente não pode ter como parâmetro o número que tinha na época, né? Mas pra gente, na época, era bem legal. E depois entrou o Fred no lugar dele, que foi um cara que veio da audiência, que a gente decidiu não pegar outro medalhão como o Andreoli, cara que já sabe o que tá fazendo. Então, um cara que veio da audiência, que é talentoso, que tem a linguagem que a gente fala, como todo mundo. E a gente deu oportunidade, o Fred entrou, né? Tinha que mandar um vídeo, a gente escolheu dele, porque a gente já viu que ele era realmente diferente. E ele pegou esse mesmo formato do Andreoli e fez o dele. O mesmo que eu digo assim, é um top 10. Né? Isso quer comentar as coisas. Era o mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo. Com a cara dele. Ele formatou de um jeito totalmente diferente. Ele deu vida pra galera que trabalha ali. Viraram personagens do programa. Depois da lista tem um desafio. Que é um segundo programa dentro do mesmo programa, do mesmo vídeo. Quer dizer, ele criou coisas bem diferentes e criou uma identidade. Então essa coisa vai se construindo naturalmente. Não é tão pensado como você perguntou. Acho que tem toda uma inteligência por trás, mas na prática que a gente descobre o que dá certo e o que não dá. E aí vai se construindo naturalmente. É pensado assim, eu quero fazer uma coisa diferente, bem-humorada, sobre futebol, blá, 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 e aí vocês foram tentando até achar um formato. Isso, continuamos experimentando. A gente vai sempre experimentar. No final das contas, o que está valendo hoje pode não valer para o ano que vem. E a gente tem o desafio de sempre trazer coisas novas, de renovar a grade, de ter... Então como que a gente vai saber? Testando. Claro que a gente, antes disso, pensa, né, com a experiência que a gente já tem, isso aqui funciona mais, menos, mas a gente nunca tem certeza de botar um novo quadro no ar se ele vai tão bem. Então a gente vai sempre testar e naturalmente vai se formando uma com exceção do Fred, que na verdade não tinha experiência no assunto, você trabalhava com produtora e tal, você, que eu saiba também, não o Bolívia, o cara que está por trás da máscara. Tá certo?
trabalhava também com coisa de Com conteúdo. criação de conteúdo, sim. Ou seja, você já tinha, com exceção do Fred, que não era... Não, o Fred é jornalista. Também. Só que ele nunca tinha feito vídeo, Não, nada disso. ele tinha um canal que ele tinha um canal, é ele já verdade. fazia. Assim, a diferença é que quando ele veio para o Desimpedidos, ele se juntou a um grupo de pessoas que já estava ali fazendo isso há algum tempo, né? Ele estava tentando com os amigos dele, mais cru, vamos dizer no assim. formato mais no formato youtuber. daquele, Isso. vamos É ver o que vai dar. E aí, assim, não ia muito. Aí, quando ele se juntou a gente trocou muita... nossa experiência, também a experiência dele e todo o carisma que ele tem, natural, a coisa aconteceu. Sim. Mas falando um pouco de criação, a gente direciona, assim, a criação para seguir algumas regras para que a ideia viva bem nessas plataformas. Então, quando a gente pensa... O que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, o YouTube, ele é uma plataforma que... o YouTube quer concorrer com a TV e é aberto isso, né? E como é que a gente sabe disso? Hoje ele privilegia muito o watch time, que é o tempo de exibição que você gera nos seus vídeos. Então não adianta você criar um vídeo curtinho, que isso não vai fazer com que o YouTube te promova de uma forma ostensiva. Então isso é um direcionamento estratégico que vai para a criação, e a criação tem que pensar alguma coisa que atenda a esse tipo de demanda. Outro exemplo. Você sabe que eu estou fazendo tudo errado, né? Meu programa tem 1 hora. Não, tá certíssimo. contrário. Certo? Hoje é exatamente assim, isso. Antigamente, tinha aquela coisa de pra internet o vídeo tem que ser curto, senão as pessoas não assistem. Todo mundo falou pra mim, você é louco, vai ser um fracasso. Não, mas porque o Então importante você era errou, a mas acertou. visualização. Porque o mais importante é você tem que manter a pessoa conectada com o vídeo, assistindo. E aí, quanto mais tempo você fizer isso, mais o YouTube vai te amar. Porque ele quer que você gere audiência, que a audiência que está lá, né, que ele já leva... As pessoas fiquem lá. pessoas fiquem o maior tempo possível assistindo, porque ele pode servir mais anúncio, e esse é o negócio do YouTube, é servir anúncio nos vídeos que a gente cria para eles. Então, se a gente consegue gerar o watch time, a gente vai conseguir chegar em mais gente. Então não adianta você fazer um vídeo de 2 minutos, por mais que a pessoa assista o tempo inteiro, ela vai ter assistido apenas 2 minutos daquele vídeo. Então é mais difícil gerar watch time do que um vídeo de meia hora, 1 hora. Se você conseguir deixar uma pessoa 10, 15 minutos assistindo, o YouTube vai gostar mais desse vídeo do que do vídeo de 2 minutos. Então isso também foi uma mudança. Isso muda toda hora, né, Rafa? Toda hora. E a gente tem que estar sempre ali acompanhando, Atualizado. olhando analytics. Então vamos fazer o programa nesse formato, não um formato, nesse tempo. O exemplo, por exemplo, que o Bolívia deu do programa do Fred. A gente poderia ter quebrado ele em vários episódios, a gente prefere fazer um episódio grande, porque a gente sabe que isso vai nos ajudar em performance. Segura as pessoas no tempo. Isso. Então esse é um exemplo Tem algumas orientações, orientações para a criação. Mas aí a gente... O que é uma orientação para a criação de um programa de humor sobre futebol? Isso, por exemplo. Isso. Tempo. Tempo de exibição, gera conversa, assunto. É um vídeo que as pessoas vão querer compartilhar. Aí tem essas questões que a gente faz. Vocês usam as sugestões dos... Exato, também a gente usa. Da tua interação com o público. Que parte que o público entra participando? Porque esse é o grande barato do Desimpedidos. É porque o público participa ativamente de tudo. Desde tema para os Fred mais 10, até perguntas para eu fazer no Bolívia Talk Show pro cara. A gente coloca o nome dele lá, ó, é como se Mas ele... a TV tá fazendo isso também, não é? Tá, um pouco. Comentários, estão comentando. Não é no nível que vocês estão falando. Não, assim, mas tem uma limitação no meio. A TV tá chupando um pouco... A internet é muito mais possível, a interação é muito maior do que na televisão. Claro. Né? Então você tem várias maneiras de estar em contato direto com, por exemplo, com os apresentadores, com o pessoal que faz o programa. E a televisão ainda tem uma certa distância, apesar deles quererem fazer essa coisa de, ao vivo, falar, vamos saber o que o pessoal do Twitter vai lá e escolhe uma coisa. O movimento tá correto, mas é que eu acho que até o formato todo de TV e o próprio veículo e tal não permite. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente consegue muita coisa com a ajuda dos nossos fãs do nosso canal, que é uma missão que a gente dá para os fãs. Por exemplo, vamos invadir as redes sociais do Ibrahimovic e convencer ele de vir pro Brasil na Copa do Mundo. A gente fez isso, os caras foram lá, invadiram, alagaram as redes sociais do Ibra. No dia seguinte, ele respondeu falando que viria para o Brasil. Então, quer dizer... Isso é muito legal mesmo. Isso na televisão não existe. Entendeu? Poderia acontecer também na televisão, tá certo? Sim, mas não é a prática. Porque a ideia não é contra a televisão. Não. Talvez o que não consiga é mobilizar tanto as pessoas. Tem uma limitação do meio. Que é né? o YouTube... A ideia poderia funcionar. Sim. Poderia. É que as redes sociais, elas permitem que isso aconteça de uma forma mais natural. Mais então, orgânica. Imagina que a pessoa assistiu o vídeo no YouTube, ela tá a um clique de entrar no Facebook do Ibrahimovic e marcar. Claro. Na TV ele vai ter que abrir. É possível, mas você tem ali uma barreira, que é uma barreira do meio.
Então, assim, a internet é um lugar de conversa. Tem que mudar de ambiente, né? Ele já está no mesmo ambiente. Ele já está no mesmo ambiente. O YouTube ele já nasceu com essa missão, né, de gerar conversa. Então esse poder que a gente dá pro nosso fã, que é o poder de falar, vamos fazer o negócio junto, o cara se sente realmente parte do negócio. Ele fala, pô, conseguimos, entendeu? Não é uma coisa assim, tô vendo um cara lá que é distante de mim, não. A gente tá fazendo a parada acontecer. Isso que é o legal. Isso é fundamental pra gente. A gente sempre procura de todas as maneiras como envolver o público, a gente vai como fazer eles participarem cada vez mais do conteúdo. Eu acho muito legal isso, eu acho essa ideia interessante. Vamos ver como é que vocês vão conseguir manter isso no tempo, né? Não é tão simples, né? Parece mais simples do que é de verdade, que seja autêntico, né? Isso, né? Que as coisas não aconteçam, mas eu acho o jeito que vocês estão fazendo bem bacana. E tem uma coisa assim, vocês escolheram futebol por uma razão óbvia, futebol é o assunto número 1, né? Então, para quem estava pensando em fazer um canal ou alguma coisa assim, eu acho legal. Ao mesmo tempo, é meter a mão em vespeiro. Da maneira que vocês se colocam, né? Porque a gente sabe que existe um monte de coisa, um monte de interesses em volta de futebol e não só dos fãs. Se você fala, de alguma maneira, comenta sobre um determinado treinador, depois o cara não vai querer falar com você. Sim, você fecha uma porta. Fecha várias. Sim. Né? Eu não sei como é que aconteceu com vocês, até gostaria de entender, porque vocês escolheram um tema que é fazer as pessoas ficarem bravas com você o tempo inteiro. É amor e ódio. Seja o próprio jogador, seja... Eu não sei se no começo, como é que vocês foram vistos. Hoje eu sei que o pessoal curte. Sei também que o Kaká é um dos sócios, não é isso? Então ajuda um pouco, tá certo? Alivia, o Kaká é bonzinho, né? É verdade, né? Assim, acho que isso alivia, mas assim, ao mesmo tempo, à medida que se tira sarro de um jogador, o cara vai falar, porra, qual é? Então me conta um pouco essa história dessas relações que vocês foram criando. Primeiro com os jogadores, técnicos, etc. E depois com os fãs. Eu vou falar do começo, depois do Bolívia Completo, que ele tem várias histórias pessoais para dividir com a gente. Eu imagino. Mas a gente sabe, sempre teve essa preocupação, né? A gente não queria ser comparado com, por exemplo, Pânico e CQC, que são programas que costumam trabalhar, chegar para os jogadores de uma forma de querer tirar sarro dos caras. Então a gente nunca quis pegar essa via de comédia, é muito mais tirar sarro de se divertir com eles. Então esse sempre foi o direcionamento. Mas é um fiozinho, né? É um fiozinho, mas... É possível. É possível. Fica nessa corda bamba. Mas ficam uma ali, corda né? bamba. Só que é possível. E no começo é muito difícil. O começo é difícil. Depois que você engata, aí entra numa bola de neve que te ajuda. Mas o começo é muito difícil. A gente passou por situações, até por ter um camarada de máscara, que a imprensa esportiva não está acostumada a ter uma pessoa de máscara no mesmo ambiente que eles ali, disputando a atenção dos jogadores, do técnico. Então a gente passou por algumas situações. Só isso já parece que vocês já não estão levando a sério. Isso. Exato. Certo? Exato. E o cara já pode ficar puto e falar, exato. Quem não conhece fala, esse cara vai tirar barato da minha cara. É um palhaço, entendeu? Claro. Não deixa de ser verdade. Não, é verdade. Então eu entendo o que você está falando. Eu entendo também o lado do cara. Né? Mas fala, ele vai me usar de escada. Sim. E eu vou me ferrar. Por que eu vou me abrir para esse cara? Sabe por quê? Porque todo jogador é assim também. Lá no vestiário, lá no busão, lá na intimidade dos caras, um tira sarro do outro, tira sarro do zagueiro que é ruim, do outro time. Ou quando o cara erra, essa zoeira com os jogadores já existe. O que você precisa é igual quando você chega novinho, novato em qualquer lugar. Você tem que conquistar a confiança daquelas pessoas. A partir do momento que você conseguiu, com um jeitinho, conquistar a confiança do cara, a zoeira que, se ele não fosse com a sua cara, ele pegaria mal, passa numa boa, ele vai rir com você. Então é você conquistar o cara, dele saber que você não é traíra, que você não vai fazer nenhuma pergunta que vai constranger ele, que vai deixar ele de um jeito que era embora daqui, como esses programas às vezes faziam, principalmente o Pânico, que chegava e a graça era apavorar a pessoa, ela ficar, né, constrangido. Às vezes você tinha até vergonha assistindo o programa, até aquela vergonha alheia de falar, cara, sabe, aquela coisa meio tensa que fica. E a ideia do Desimpedidos é você poder tirar o barato com o cara, mas ele rir dele mesmo, de dizer essa zoeira sadia, entendeu? Que é zoeira entre os amigos mesmo. Você tem um amigo seu... Eu sei, mas entre os amigos é uma coisa. Todo mundo assistir a zoeira é outra. Tá mas certo? Uma vez que... Não tem, eu entendo, a linguagem está... Uma vez que a gente abre essa porta com a audiência também se identifica assim. Então eles mesmos gostam de tirar sarro deles. Eu tô falando dos fãs. E aí vira um tom de voz
que a gente acaba extrapolando os fãs e chegando realmente nos jogadores, no pessoal que trabalha com futebol. Tem histórias, pô, da gente... Então, mas me conta primeiro as histórias ruins. Histórias ruins. que eu digo, as difíceis porque eu acho muito difícil achar esse tom aí. Então, de repente, assim, só para completar o que eu estava falando, de repente a gente é, né, fanático pelo time, de repente se tem um cara ali que te provoca, um rival que te provoca de outro jeito, que você não gosta, você vai devolver a provocação puto da vida. Certeza. Se ele dá uma zoada, isso aqui, o pessoal começou a entender que é legal também saber se zoar. Quando o seu time perde, você mesmo dá risada, entendeu? E a gente conseguiu educar o pessoal de entender isso, que, pô, futebol é pra isso, cara. Futebol não é pra se matar, né? Você tem um monte de amigo que torce pro outro rival, vamos dar risada de tudo. E a gente conseguiu também convencer os jogadores que é legal ele sair dessa coisa melindrada, que a gente não é a imprensa que vai querer fuder com ele no dia seguinte no jornal. Sabe, não é aquela coisa de repórter esportivo que tá achando uma frase mal falada pro cara pra fazer uma manchete pra vender ou pra dar clique na manchete dele. Ele sabe que a nossa pegada não é essa. A partir daí ele relaxa e deixa a coisa fluir. Agora ele sabe. Agora, é uma coisa que a gente construiu e conquistou com o tempo. Mas já tomamos porrada, Vocês não têm inimigo? Então, eu sou o personagem lá que é mais ácido nos comentários. O Fred, ele também dá a zoada dele, claro, mas eu sou mais, né, eu pego mais pesado às vezes, não pesado, mas, né. Boca mais solta. E aí, assim, uma vez a gente foi cobrir seleção brasileira, o Desimpedidos já tinha uma certa, né, um certo alcance e tal. A gente foi convidado para fazer uma cobertura, era uma série de jogos da seleção na Europa. Amistosos, na França e aí e na Inglaterra. ninguém conhecia a gente ainda, principalmente no circuito, né? A CBF não conhecia a gente, os jogadores pouco conheciam, só alguns. E aí a gente foi lá e, enfim, acho que eu vou deixar o Bolívia contar a história. Vocês foram convidados por quem? A gente foi convidado... outro site gringo que tinha credenciais, porque era em Londres que ia ter um dos amistosos. E o pessoal de lá conseguiu credenciais, que era um Não foi canal aqui que é no parceiro Brasil. nosso. Não. O pessoal de lá, um canal de vocês. Tem um canal amigo, na Inglaterra que também faz um trabalho parecido com o nosso e a gente é muito próximo. E aí eles convidaram, vocês querem vir aqui fazer a cobertura junto com a gente? Só que pra CBF não tá a gente na lista deles lá. Desimpedidos não tinha Desimpedidos. Não. E aí a gente chegou lá, por exemplo, chegou no aeroporto, a gente encontrou o Dunga. Por sorte ou azar, né? Por sorte ou azar, a gente encontrou o Dunga. O que você faz quando você encontra o Dunga no aeroporto, você tá vindo numa viagem? Pergunta pra ele assim, Dunga, podemos só gravar você dando um alô aqui? Ele falou, beleza. Pegou a câmera, o outro menino que trabalhava, que era o Mil Grau, falou, e aí, Dunga, tamo indo pra lá também, hein? Boa sorte. Ele falou, qualquer coisa assim, não teve sarro nenhum. O Dunga fez aquela, simpático, como sempre fez assim. Mas, beleza. A gente desembarcou em Paris, foram pegando a mala, chegou a assessoria da seleção, falando, quem são vocês? Como que vocês têm coragem de chegar no treinador sem passar pela gente, assim, isso é uma falta de educação, vocês não sei o que, tipo um cartão amarelo quase tomaram, vocês estão credenciados por... Os caras ficaram loucos. Por causa disso? Por causa disso. Você não chegou nem a tirar um sarro? Não chegou a tirar um sarro, pedimos permissão pra gravar, e mesmo assim os caras chegaram apavorando como se a gente tivesse feito a coisa mais horrível do mundo, assim. Eu falei, putz, trabalhar com seleção brasileira nesses modos, assim... Eu até falei, porra, será que vale a pena a gente entrar nisso? Porque não é a nossa, né? A gente tem toda essa limitação. Um esqueminha, assim. Se a gente tiver que cumprir exatamente o protocolo... Vai ficar igual a todo mundo. Vai ficar igual a todos. Porque não é que eles querem ser iguais, né? É que eles se adequam a umas regras que acaba virando todo mundo igual. Sim, porque você não pode falar nem A nem B, você tem que falar exatamente o que eles esperam. Mas aí, até então... Perdeu a credencial e acabou a brincadeira. Não, nesse momento a gente ainda não tinha perdido a credencial, só tinha criado uma situação meio tensa. Aí, Bolívia, aqui começou. E aí a gente tava no treino, foi cobrir o treino. Chegamos no treino, tava lá Mauro Naves, sabe aqueles caras da Fernando Fernandes, os caras da imprensa esportiva brasileira de Miliano, já olhando, falando que não são esses caras, eu de máscara. Era o Bolívia com essa máscara e o Mil Grau. Então você já consegue imaginar ali como saltava no meio ali da turma. Aí já ficou aquela coisa meio, quem são esses caras, tal, não sei o que. Aí a gente tava super feliz que a gente tava lá. Eu fui lá e fiz um post com a foto com a credencial e falando, se nós temos essa credencial, qualquer um pode ter. Aí perdeu. E aí que Mas aconteceu? Por quê? A CBF, foi uma piada querendo dizer assim, olha só que a gente normal também, uma piada normal. Foi uma piada normal. Não é muito... Mas não passou do ponto, não? Nem um pouco, mas gerou esse mal-estar suficiente pra gente perder o credenciamento. Na verdade, eles estavam esperando uma chancezinha de ter alguma coisa pra falar, ó, isso aqui não pode, tchau. Na minha opinião, é isso. Essa foi muito boba, porque... Normal, né?
Tá certo? Mais do que normal. Pois é, mas na época, enfim, a gente acabou Certeza perdendo que foi o credenciamento. Não xingou ninguém. Não, eles pegaram o print, falaram isso aqui. Pegaram. Ó, mostraram isso aqui. Você não pode. Vocês já no aeroporto já tinham feito aquilo e agora com isso aqui. É a segunda, não vai ter terceira, é isso. E tomou a credencial. Acabou. Acabou E acabou Desimpedidos. Não acabou. A gente conseguiu acabou. depois. A gente reverteu, conseguimos uma credencial. Esse aqui não entrou mais, mas o Mil Grau conseguiu. A gente conseguiu entregar o projeto ali que a gente tinha imaginado fazer. E isso virou uma história também, né? Virou uma história pro canal. Claro. Que na hora, esse aqui até passou mal, foi parar no hospital. Fiquei nervoso. Claro, você falou, afundei tudo. Tá Exatamente. Certo? Provavelmente tinha um patrocinador ali, não vou me entregar, não vai acontecer. Tinha que ser o Bolívia. Tinha que ser o Bolívia. É, sempre assim. Mas na França, na época, com o atentado, essa coisa de atentado, eu tirava a máscara da mochila, o cara com o exército assim, ó. Eu imagino. Era eu fui na porta do Stade de France fazer, porque eu não entrei, eu fiz algumas coisas na porta. Na porta do estádio, eu fui gravar assim, o policial falou, você não pode usar máscara. Eu falei, por quê? Aqui na França, você não pode usar máscara. Eu falei, nossa, então tá bom. Eu entendo um pouquinho a preocupação dele. Sim. Tô falando só como era o clima do momento. O clima onde você estava. Então, mas depois, só para entender, a CBF continua sendo Não, na verdade a gente... Agora mudou, né? Mudou o treinador, mudou o assessor, lá, mudou. Mas... Agora o Edu Gaspar, por exemplo, é um cara que já gravou o Bolívia Talk Show Verdade. comigo, já fez desafio com o Fred, é um cara que é muito mais próximo nosso. Compreende o trabalho que vocês fazem. Exatamente. Então acho que a gente hoje em dia tem muito mais possibilidade de fazer uma cobertura bacana da seleção do que antigamente. É verdade. E aí teve o lance do Flamengo também, né? Então. O lance do Flamengo é uma coisa que... então deixa eu começar, porque essa história... Levantou muita poeira especificamente por contra você. Tinha que ser o Bolívia. Não, a gente tem uma parceria com a Adidas e a gente estava ali fazendo um lançamento da camisa do Flamengo junto com a Adidas, junto com o Flamengo também. E a gente pensou um monte de histórias e aí a gente, enfim, acabou que teve uma série de dificuldades de acesso, de coisas que a gente podia fazer, que tinha sido proposto a fazer. Acesso às pessoas. Aos jogadores. A gente teve uma série de ideias que a gente queria fazer que acabou não rolando. Não deram certo por N motivos. E aí, no final do dia, o vídeo que foi pro ar era um vídeo onde a gente mostrava uma saga do Bolívia dentro ali do clube, pelo Rio de Janeiro. E tinha a história do drone, que era um drone que levava a camisa do Flamengo em forma de urubu, porque a camisa tinha essa... era inspirada preta. No urubu. É a camisa preta inspirada na história do que o Flamengo adotou o mascote urubu, quando o urubu pousou no campo com a bandeira do Flamengo, no jogo do Botafogo e tudo mais. Tem uma história por trás disso. A gente não tinha acesso nem ao jogador, nem ao treino do Flamengo, nem a ter nada. Eu falei, o que a gente vai fazer? Tinha um dia para ter uma ideia boa. Vamos fazer o urubu, que é pegar um drone urubu. Drone urubu com a camisa, já que é a apresentação, antes de todo mundo, a gente passeia pelo Rio de Janeiro com o drone de urubu, mostrando a camisa do Flamengo para os cariocas. Falei, pô, puta ideia legal, né? A gente resolveu de um jeito bacana. Só que eu tinha um jeito de chamar o Flamengo, que é de Flamengo. Flamengo! Eu falava assim, Flamengo! Que nem o Mussum falava nos anos 80. O Mussum falava assim. Só que era uma piada interna do Desimpedidos. Exato. E aí, assim, é claro que o Desimpedidos tem um alcance grande, mas a torcida do Flamengo é maior. Não, mas só um detalhe, era uma piada interna do Desimpedidos e que flamenguista adorava. Os moleques mandavam um vídeo falando, flamenguistas, que é Flamengo, não é uma os coisa flamenguistas fãs do Desimpedidos adoravam. Então, era uma piada que era que eu light. achei que tudo bem. Na boa. Na boa. Só que a hora que a gente fez o vídeo e tinha esse rapaz aqui falando Flamengo, o que aconteceu foi que a torcida que não conhecia o Desimpedidos se sentiu ofendida. Pela maneira como ele falava Flamengo. E aí, porque parece ignorante. Qual é o grau de ofensa? O grau de ofensa é de não falar o nome. Primeiro que eu acho que existe um pouquinho de bairrismo nisso. Da história da rivalidade Rio-São Paulo. E eu entendo e compreendo. Por exemplo, uma turma de São Paulo fazer o lançamento da camisa do Flamengo. Por que foram chamar uns paulistas que não tem relação nenhuma com o Flamengo para fazer o lançamento da camisa do Flamengo? Se veio do meu time, sei lá, eu torço para um time aqui de São Paulo, se veio o pessoal do Cacete Planeta ou da Porta dos Fundos, que é o pessoal do Rio, fazer, eu falo, que relação eles têm com o time que eu torço aqui? Já é uma predisposição a você não gostar de alguma coisa. Mas por que Flamengo é tão Porque aí era o ofensivo? motivo, aquela coisa que eu falei, o cara já tá disposto a não gostar, aí você dá um motivo assim, o negócio faz...
tá desrespeitando. Cara, mas você é muito azarado, você dá uns motivos besta e as pessoas caem em cima de você, porque nem até agora não consegui, Nada justifica não tudo consegui isso. achar Pois a desproporção Eu falo pra entre ele o que também você faz, você fala pra ele pra ele não te Injustiça. mandar embora. é isso? Exatamente. Falou. Ele Foi uma fez injustiça, perseguição. Não, mas não é desproporcional? Total. É desproporcional e por isso que é difícil você prever o que vai acontecer. Aonde que a coisa vai parar? Porque é isso, tem a predisposição e às vezes também um grupo de 300, 400 pessoas fazem um barulho muito maior do que de verdade é, né? Porque o Twitter tem essa característica. Sim, e tem o detalhe, era janeiro. A imprensa não tinha assunto de futebol, porque não tinha campeonato acontecendo. Então eles valorizaram isso. Pra virou um render assunto. Assunto de programa esportivo também. Virou Tem essa assunto também. Virou fora Todos. da Virou internet. Eu tava um e dia, eu tal. tava almoçando, punha no programa do Neto, tava lá, eu falando Flamengo. Programa... Mas isso foi bom Globo pra Esporte. vocês no final? Não, ESPN. Ou mais ruim do que bom? Então, teve Vendeu coisas camisa pra boas. cacete. Vendeu muita camisa, todo mundo ficou feliz com bom o pro resultado, porque pro promoveu. O Flamengo. pessoal ficou Flamengo. vendo a camisa. Todo mundo viu a camisa, né? Então o lançamento era a terceira camisa e todo mundo soube. A camisa era bonita, era uma camisa legal. Adidas gostou. A Adidas gostou porque vendeu. Mas teve toda essa gestão de crise que foi um processo ali, que também quase foi parar no hospital de novo, aquela coisa. Eu tive que fazer um pronunciamento numa live que parecia que eu era, sei lá, a Dilma. Pedindo desculpa? Falando depois isso? do impeachment, sabe? Tipo, cuidado com o que você vai falar. Eu falei, nossa, era uma pressão. difícil. Foi Um foda ali. pronunciamento falando o quê? Desculpa, pessoal do Falando, Flamengo. não era um pedido de desculpa, mas falando assim, porra, eu não tenho desrespeito nenhum, eu sempre falei Flamengo, quem não conhece. Tipo uma retratação, tipo, não era um pedido de desculpa, mas é uma Porque primeira vez chegou que eu ia falar. nesse nível de ser Chegou, necessário. capa do G1, Chegou. a minha fotinho lá, com a máscara bizarra na capa do G1. E falava o quê? Editor Bolívia boliviano. desrespeita. Isso, é exatamente isso. Flamengo. Eu tenho print disso, porque eu falei, não é possível que eu tô vendo isso. Né? Capa Bolívia- do jornal lá do Rio. Um absurdo. Nossa, é famoso. Eu falei, eu vou morrer Ficou nos pneus. famoso, na Eu, verdade. eu juro que falei, eu vou pro Rio de Janeiro, os famoso. caras vão botar no pneu e vou queimar o comando vermelho e vai me pegar. no micro-ondas. Mas você foi pro Rio e depois não deu esse problema, né? Não deu, acho que eu trombei as pessoas certas. Graças a Deus. Tá na boa, já passou, superou Passou. esse tipo Acho que de... sim, não, mas vira e mexe tem os flamenguistas lá. Os caras não gostam de pedir que é de São Paulo, já falar, esse cara aí não dá ideia pra esse cara aí e tal. Mas eu entendo, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu entendo. Que os caras pensam. Eu não entendo. Ah. Eu não entendo a desproporção. Eu entendo ter alguma coisa, mas eu acho que é meio desproporcional o ato com a reação. Sim, mesmo que eu falo Flamengo, falo Palmeiras, falo Corinthians. Como é que você fala Santos? Santos mesmo. Ótimo. Tá vendo? É um cara sábio. Tá certo? A única coisa que ele faz direito é o Santos. É que não dá pra falar muito diferente Santos. É que também a torcida do Santos não tem tanto assim, né? Então, A torcida do É o Santos cacete é o que não tem. pessoal mais senil, né? Ainda por cima o cara não entende nada de bola. Vamos falar com quem entende, então. esse aqui é profissional. É. Eu sou Bom, amador. Então, nós temos essas questões das pessoas... Esse aí ultrapassou, inclusive, o assunto da internet, tá certo? Isso que você estava falando. Agora, à medida que vocês foram ganhando projeção, vamos chamar assim, importância, né, relevância, seja lá qual é, vocês também foram ganhando pessoas que atiram em vocês com força maior. Né, que a gente chama de haters na internet, não é uma coisa que acontece com você. Acontece com o Porta dos Fundos, acontece aqui também. Opa. Acontece, não importa a dimensão, acho que, do canal, sempre tem alguém, de alguma maneira, disposta a falar coisas, às vezes, até surpreendentemente agressivas. Né? Parece que tem um vídeo até do Chico Buarque, né, que ele lê as coisas que falam contra ele, etc., que ele dá risada, etc., mas, de alguma maneira, existe uma desproporção. Como que vocês, primeiro pessoalmente, apesar da máscara, de alguma maneira é você, Claro. tá certo? Sim. Pessoalmente e depois institucionalmente, como é que vocês lidam com isso? Eu acho que essa história de hater também é um pouco supervalorizada. Primeiro porque qualquer moleque de 10 anos pode pôr uma foto de um maluco com uma 12 na mão e falar que vai matar o outro. E do outro lado tem uma pessoinha que, tipo, na vida real ele é um molequinho inocente, entendeu? Então você não sabe, às vezes é uma atitude que você não sabe quem tá lá do outro lado, às vezes te ameaçando de morte, pode ser uma bobeira, e de repente você fala, nossa, o cara tá ameaçando de morte. A internet dá voz para todo tipo de pessoa, e ela pode ser quem ela quiser. Ela pode ser na internet uma pessoa que ela não é de fato. Mas Né? como é que uma pessoa é? Então, Não, assim- você... Não, tudo bem, você tem um personagem entendido, mas ele nasce de você. Sim. Tá certo? Um cara que te agride
violentamente, seja ele atrás de um personagem ou não, nasce do cara. Aquela violência não veio, ele não pegou de outro lugar. Mas às vezes ele Você pode diz estar que só não é o falando cara, de zoeira. mas tá dentro dele. Sim, mas ele não né? tá te ameaçando de morte de verdade. Não, é não, um molequinho pode querendo até não pagar tá. de fodão, sabe? Às vezes tem muito disso. Então é um pouco... Mas quando a coisa é séria e é de verdade e tal, é assim, tem muita gente com problema, né? Tem muita gente com a vida ruim, tem muita gente triste, tem muita gente angustiada. E na internet o pessoal põe pra fora. Eu particularmente procuro não tesourar quando um cara dá uma xingada, ou ele... Eu tento não ser ditador ao ponto de falar, só vou ficar com seguidores que ficam lá elogiando, batendo palma. Mas vocês bloqueiam, gente? Então, eu cheguei ao ponto de bloquear algumas pessoas que eu sei que estão lá fazendo isso pra me encher o saco todo dia. E quando começa a ficar aquela coisa maçante de falar, olhar nas minhas coisas no Twitter, tem uma pessoa que tá todo dia me xingando, chega uma hora e fala, pô, esse cara encheu o saco. Agora, se o cara dá uma xingada de vez em quando, ou pro zoetine dele, isso aqui, eu deixo lá. Eu já fiz a experiência, inclusive, de dar voz pra um desses haters. Por exemplo, o cara faz um comentário que, você é um covarde, você é um bosta, que você não mostra cara, blá, blá, blá. Você vai lá e você expõe ele. Eu fiz até como teste. Você dá o RT e fala, faça um comentário. Aí eu faço um comentário também respondendo, tirando ele. Muitas vezes os fãs que gostam do personagem, gostam do canal e tal, vou lá e dou uma apavorada no cara. O cara fica coado, ele meio, quase pede desculpa. Vira teu amigo depois. E vira amigo depois. E muitos, quando eu respondo as provocações, é muito louco o que eu falei que é super valorizado, é exatamente isso. Algumas provocações eu respondo um dia que eu tô mais mal-humorado, aí o cara responde assim, tava zoando, Bolivão, foi mal, te amo. Aí você fica meio, porra. O que eu acho que às vezes seria a sua atenção, como criança que às vezes faz uma coisa errada pra você... O cara fala uma coisa extrema. Alguns, assim. Isso, o cara fala uma coisa extrema pra ver se você dá um RT na baboseira que ele falou, se você responde ele. É mais pra ter... Cara, o cara me respondeu, entendeu? Pra sair diferente dos outros, pra fazer alguma coisa... Então depende da agressão. Eu acho que são duas coisas, né? A primeira é, óbvio, você não ficar alimentando isso. Então, assim, de vez em quando pegar pra colocar ali, para os advogados do canal, ou do Bolívia, no caso, entrarem em campo e nos ajudarem a estancar, né, o ódio é uma coisa, e outro jeito é realmente não ficar estimulando. Então tem muita gente que tá lá na internet se expondo, e aí começa a vir hater, e aquilo vira um pedaço grande da atenção que se dá. E aí você estimula, é bola de neve, porque daí vem mais, né? Porque os haters, eles existem, eles estão aí. E se você ficar alimentando, eles vão voltar. Eu vou escrever assim também. Aí eu vou em frente porque o cara me deu atenção. Exato, então você tem que ir controlando isso. Você tem que, às vezes é importante jogar a luz para justamente os advogados do canal ou do personagem, ou de quem for, entrarem em ação para ajudar a estancar, mas também é importante não ficar jogando luz nisso, né? O tempo inteiro ficar falando, pô, mas olha só esse cara, tá me sacaneando, esse aqui tá me xingando. Então, don't feed the haters, né? Essa é a primeira coisa. Claro. E segundo, cultive os seus fãs, porque daí eles vão te ajudar a espantar os haters. Então tem um ajuste fino ali que tem que ser feito, mas vai muito da sensibilidade do momento. E tem que ter também uma condição psicológica de não ficar abraçando isso. Não emocionalmente, te abala? É isso. Não, de verdade. Não, porque assim... Os caras começaram a falar que você é um idiota, No meu caso, eu tenho a sorte de ter muito Ou do pouco Fred. cara que fica botando pra você baixo, tem um assim. anteparo. O Fred não fica... O Fred é muito querido também. Eu não sei se ele tem muito hater. Tem também. Assim, a gente, por exemplo, um tempo atrás a gente fez um vídeo com o Chico, né, que era estagiário e agora tá ganhando espaço no canal. E aí o fato do Chico estar como protagonista de um vídeo gerou essa conversa. Começaram a comparar o Chico com o Fred. Menos com o Bolívia, porque ele tem a questão da máscara. Então ele tá mais protegido, né, nesse momento. E aí rolou e aí começou a aparecer uma galera falando, o Fred já foi mais humilde, começaram a cornetar o Fred ali, né? Ele não balança. Mas daí o que acontece? Vem os fãs e começam os fãs do Fred e vira uma conversa entre eles. Ele balança às vezes. Que é humano, não é? Mas, assim, de alguma maneira? É humano, mas tem mais gente que apoia. A gente já percebe isso. Assim, quando você começa a ler os comentários, pelo fato de a gente não ter esse perfil, de ser um canal que estimula, tem canais que fazem isso sim, que se aproveitam do ódio para construir audiência. Aí é claro que você vai atrair muito mais ódio. Então é um pouco essa relação de espelho, né? O que você se mostra, você tem uma entrega maior em cima do que você quer mostrar. Agora, se você começa a jogar luz no ódio, vai vir mais ódio. Eu já vi youtuber falar que tem vontade de um dia ainda vai espancar um hater, porque o negócio mexe muito com ele. Começa a virar uma loucura. Vira uma loucura. Então você tem que ter uma condição de se centrar psicologicamente, de bloquear isso, que ajuda, né? Se você ficar intensamente trabalhando ligado esse ódio, nesse assunto, aí o negócio vai ganhando escala. Você tem que saber filtrar.
sabe? Não pode tomar tudo como uma agressão pessoal. Às vezes o cara tá só, escreveu por escrever, e você tá achando que ele tem um sentimento nutrido por Sim, anos que você tem alguma importância para ele, exato, na verdade. Isso é muito egocentrismo às vezes. Você tem que sair do seu ego de falar assim, não, eu sou o centro disso aqui, o cara tem muito ódio por mim. O cara escreveu só porque não tem nada pra fazer. Às vezes teve um dia ruim, né? Às vezes o cara só tá... E não acho que não tem que dar muita bola, não, a não ser em casos extremos, acho que tem que filtrar e deixar passar. Bom, vamos voltar pro canal, especificamente. Humor, futebol, humor costuma ser uma coisa que tem um tempo, né? Assim, a gente vê um jeito de fazer. Vocês não ficam com medo não sei se a palavra é medo, mas assim, de caducar, quer dizer, em algum momento... Expirar. Chega uma hora isso aqui não vai mais dar certo, essa fórmula, desse jeito, dessa maneira, e não ter capacidade de se refazer. Poxa, a gente fala disso praticamente todo dia, para falar a verdade. Como a gente tem vários formatos que a gente coloca e eles vão realmente se desgastando, então a gente se preocupa em estar acompanhando, mas é uma coisa que depende muito de vários fatores, né? O que a gente tem que fazer é se entregar para fazer o melhor possível dentro do que a gente acha legal. Numa história de 3 anos, o canal já mudou a cara algumas vezes. Uhum. Não só de pessoa, essa cara física, mas a identidade. Assim, mantém um DNA assim, mas eu acho que já mudou muita coisa, vai mudando naturalmente. E se o tipo de humor, aquela coisa de, teve uma época que o tipo de humor do Caceta fazia sentido, de repente... Não, o Caceta foi, talvez eu acho que o exemplo mais, assim, que foi revolucionário. Do CQC... Desde da parte que era impressa ainda, que era Caceta e Planeta, né? Era ainda separado, e depois juntou, e depois foi para televisão. Os caras mudaram o jeito de se entender humor. Eu acho que em algum momento isso perdeu a conexão com as pessoas. Sim. E não está no teu controle isso, né? Não está no teu controle, mas eu acho que tá ao mesmo tempo. Porque se você achar que você tem uma fórmula de sucesso eterna, ou que você encontrou uma poçãozinha mágica que você vai ficar bebendo a vida inteira, e você não ficar atento às coisas e não tá... Mas você vai porque às vezes a pessoa entra nessa arrogância. Você sabe que você vai envelhecer? Não sei se você sabe disso. Mas assim, você vai envelhecer. Envelhecer eu não estou só falando numa questão física. Sim. Né? Você também talvez não tenha mais vontade de fazer as mesmas brincadeiras que você tem hoje. Sim. E talvez a tua audiência queira que você continue fazendo. Mas então, talvez seja o contrário, entendeu? Sim, você já fala assim, mas eu não quero que continue fazendo a mesma Flamengo, coisa. Eu não quero fazer isso. Acontece com bandas também, com música. Exatamente. Porque, mas eu quero fazer outra coisa. O cara fala, não, toca isso, toca aquilo. De alguma maneira, não é necessariamente você que vai se achar o gostosão, tá certo? Pelo contrário, você pode até ter um monte de humildade, o canal tem um monte de humildade e fala, não, nós vamos renovar, mas a tua audiência começa a falar, não, mas cadê os caras? Sim, eu quero aquilo. Eu quero o cara que eu gostava, mas você não quer mais fazer. E aí você começa a perder essa conexão. Verdade. Não é isso? Essa é uma questão interessante. Eu acho que é um drama de todo mundo, né? Não, claro, é um drama de qualquer coisa, assim, não é específico de vocês. É que vocês mexem com... E o humor tem um negócio mais... você pega drama, novela, ou série, etc. Existem algumas coisas que funcionam e que funcionam há décadas. Mas você não acha que continua sendo... O humor vem sendo uma coisa... que parece que ela vence. O Chico Anísio foi um gênio, venceu, tá certo? Eu não estou fazendo uma teoria aqui, assim, mas parece uma percepção disso. Pode ser que eu esteja completamente errado. Mas pode ser, mas não é legal também? Você ter um tempo de vida que vai, acaba e começa uma coisa nova. Eu acho que faz parte ali do processo da jornada. Claro que é legal, mas eu pergunto o quanto de medo vocês têm disso, de acabar. Eu acho que na televisão eles tinham uma desvantagem que é não ter saber o retorno direto das coisas que ele fazia. Aqui a gente tem. Demorava mais tempo, né? Como que o cara vai saber se a galera não tá mais curtindo? Como que ele sabe esse retorno? Tem não sei o que lá, não é exatamente, não é direto. Direto sempre no vídeo a gente tem via uma pesquisa. Cada parte do vídeo a gente tem um retorno na hora do que a molecada gostou, do que não gostou. É bem impressionante isso. Nos primeiros 20 minutos a gente já consegue entender mais ou menos o que vai acontecer. Ou acertamos. Então, no tom dos comentários, no desempenho de visualizações, em várias coisas ali que a gente vai medindo, a gente já consegue, putz, isso aqui foi bem. Sim. Isso e se a gente continuar disposto a entender o fã e continuar nessa coisa que a gente faz, daí de encontro com ele, a gente tem que...
também fala assim, né? A gente hoje em dia, a gente vai atrás do que a gente sempre procura saber o que a molecada tá, qual é o tipo de coisa. E se a gente tiver essa disposição e continuar, a gente tem ferramenta para continuar indo atrás, não é garantia de sucesso. Mas na internet a gente tem essas ferramentas pra gente continuar seguindo mais ou menos o que o nosso fã tá afim. E o que mudou o fã nesses 3 anos? Mudou alguma coisa muito específica, assim, de gostar? Ou... Por enquanto... Pra onde que tá mudando o teu fã? Ainda são sutilezas, né? A gente não teve nenhuma mudança drástica de olhar e falar, putz, a brincadeira... Assim, mudou, por exemplo, tem uma coisa que mudou bastante, que é o tom das piadas. O tom das piadas, no começo, ela era mais agressivo. Tinha uma coisa de palavrão de criança de 10 anos bem, sabe, mal educada. E isso ela pegava bem. Hoje em dia já não pega mais tão bem. Exato. E a gente foi percebendo isso e, assim, a gente mudou porque legal, a audiência é um bom sinal. É um bom sinal. É um bom sinal no geral. E na época Mas pegava bem, porque era aquela coisa, porra, que legal que na internet existe gente que fala que... Isso, acho é um que é grito, mais uma né? coisa pela liberdade do que pela linguagem Ser em si. autêntico, parece Você fala, assim. porra, que legal que aqueles falam essas Fala como coisas. eu falo. Exato. Mas assim, a gente tava até conversando, o programa Gols da Zoeira, que eram os gols que tem com uma narração e tal, que era aquela voz mecânica do Google que a gente usa. Translate, que é uma excelente ideia, inclusive. Sim, e ele era ideia. super Era o agressivo. Carro-chefe. Falava um monte de barbaridade. E era aí o hoje em dia carro-chefe o do pessoal canal. não se interessa mais por isso. E era o carro-chefe do canal. Hoje Hoje o programa é o programa que a galera não gosta mais, porque é um programa que a gente desgastou. vai tirar. Então quer dizer, é uma diferença brutal do carro-chefe pro programa menos visto, menos comentado. Então quer dizer, desgastou o formato. Isso acontece. Em 2 anos. né? Em 2 anos foi o tempo Rápido, de vida né? foi rápido. É rápido. Foi bem rápido. E a ideia é muito boa. Mas daí já tem outra coisa engatilhada e a gente vai nesse ciclo, né? Então, por enquanto, a gente ainda tem bastante fôlego para continuar se E o pensando em futebol novos também, formatos. o futebol brasileiro especificamente, eu sei que vocês comentam tudo, tem o Cristiano Ronaldo, que o pessoal, Sim, Cristiano o Fred Ronaldo. ama, Messi tá também. certo? Mas assim, mas o futebol brasileiro também dá muita, né? Dá caldo. Tem muito insumo. Desde do ponto de vista da organização, Da falta dele. Então nesse Que sentido. pra gente é maravilhoso. Que no final. Quanto mais tiver essas coisas, tipo, torcedor, marketing do Flamengo lá, vai fazer uma ação. Os caras se batem no campo. Aí faz o gol tá impedido, volta. Aí, derruba, o Fluminense Esse vai lá e negócio derruba. de- Tudo Luiz isso. Tavares, a gente reclama, mas isso é o que dá assunto pra gente zoar no futebol. Claro. Tem o Brasil. tempo inteiro isso, né? Juiz, pênalti. O futebol ele tem narrativa, ele tem personagens, tem heróis, tem vilões, tem tudo para você construir histórias legais. Então a gente se aproveita desse contexto para fazer as nossas piadas e os nossos conteúdos, né? Então o tempo inteiro aparece alguma coisa nova. Um dos primeiros jogadores que a gente ajudou a endeusar foi o Lins, né? Que na época jogava pelo Criciúma, isso em 2013. Ele começou a fazer gol, não é que ele foi artilheiro do brasileiro, não. Só fazer os golzinhos. Fazia uns golzinhos aqui, uns gols feios pra caramba. Vocês Mas daí a gente escolheram, começou a falar dele, o Lins Vandowski, pão da príncipe vida, da o paz. alfa e o ômega. Aí, obviamente, a audiência adorou isso. Paulo e ele, Baier. Paulo É Baier isso. também, depois veio o Paulo Baier. Você sabe que o Walter Kleber Machado Gordinho. falou? Esse que é conhecido como Lins Vandowski na transmissão da Globo. Do Eles último domingo. falam, né? Então o Kleber Machado falou uma coisa que a gente inventou lá no programa. O negócio toma uma dimensão. Que vira na vida, né? Exato, Não vira é só o engraçado. programa, e que é legal. Ele vira linguagem, né? É uma linguagem que extrapola o canal e vai mesmo, toma vida, né? Bom, vocês têm uma experiência com as pessoas no relacionamento, tem uma experiência de 3 anos, não é isso? Com o canal. E eu queria saber como vocês veem o teu público hoje. Porque você fala, cresceu, é legal, você fala, são os caras que nos ajudam. Eu entendo que isso é quase uma obrigação que vocês têm, tá certo? Mas do ponto de vista do público, como é que vocês veem de verdade a transformação do teu público ou a não transformação do teu público? Para onde você acha que está caminhando esse pessoal que assiste vocês? Então, tem muita gente que fala, né, que eu falo o que eu quero, importa a minha opinião, a minha visão. A gente não é bem por aí. A gente realmente se volta para os fãs e eles que ditam o caminho do canal. O eixo central do conteúdo vem dos fãs. Então, isso para a gente é muito importante. Eu acho que isso tende a não mudar no médio e longo prazo. Eu não imagino que a gente vai mudar isso. Conteúdo. A gente precisa da ajuda deles para lembrar de coisas, para pensar ideias. Eu acho que o público nosso, o mais legal da relação que a gente tem com eles na minha parte, por exemplo, que sempre foi criação, eu acho que a gente incentiva os caras a criarem coisas também, a exercitar a mente para fazer piada, brincadeira. Então, o cara vê uma coisa nossa, às vezes os comentários
dos moleques são mais inteligentes e mais engraçados do que o nosso próprio post. As piadas. E quando os moleques vão lá no post, fazem uma parada que eu adoro, eu faço questão de ir lá comentar, porque é isso que eu gosto de ver. Tipo, a gente tá criando pelo menos pessoas que estão... É uma comunidade de criatividade, troca de criatividade, entendeu? Pode ser uma coisa banal, você fala, pô, futebol, piadinha com futebol, mas não é um exercício de criatividade muito interessante, para mim que sou da área, mais ainda. Então, eu acho que a gente está criando isso, e importante também é criar uma cultura no futebol, que também aí se estende para outra área social no Brasil, que é muito crítica, que é de não violência, de você levar as coisas numa boa, de você saber não se levar tão a sério, de você saber ser zoado, saber tirar um sarro de um jeito legal. E quando vocês acham que está acontecendo isso? Eu acho que sim. Você acha que o canal, de alguma maneira, está... Eu acho que a ideia de disseminar essa consciência de que o futebol é brincadeira e que o futebol não pode ser tão levado a sério é uma das coisas que eu acredito que o canal esteja ajudando. Porque começa a propagar, né? Quando você pega um jogador que tira sarro de si mesmo... As pessoas matam. Não, mas sim, mas como a gente... As pessoas o cara são que sai tem com uma gente camisa ignorante. do Flamengo, vem um outro lá e mata. Esses linhas de frente de torcida organizada já tem uma outra visão do futebol. O futebol para eles não é o que é pra gente. É outra coisa. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas senão você vai tomar pau. Não é isso. É porque realmente passa um problema que é social, que não é tão... o futebol é a válvula de escape de um problema muito mais grave. Né? Então eu tô falando da parte do torcedor comum de futebol, que às vezes entra numa pilha errada. Que você quer. Isso, que é o cara que entra na pilha errada. Então a gente ajuda ou procura usar o humor e a tiração de sarro para deixar a coisa mais leve. Mas as torcidas organizadas são fundamentais hoje para o negócio dos times. Certo? Sim, é uma cultura no Brasil que existe, né? Aqui no Brasil. Eu não sei se tem outros países aqui da América Latina, mas no Brasil existe cultura de abrir treino para conversar com a torcida organizada. Aí é uma questão muito pessoal achar que isso é saudável, falar melhor do que você fechar a porta e depois o cara fazer algo pior. Então acho que com medo dos caras trabalharem de um jeito muito pior, os caras falam, vamos deixar os caras aqui, vamos falar com eles e tal. Mas existe, os caras pagam, financiam a viagem desses caras. Mas a gente realmente não se interessa por essa parte. Vocês não querem se meter nisso. Vocês não querem se posicionar. A gente acha que tem tanta coisa mais legal para dialogar, né? E assim, quando a gente fala do conteúdo, a mudança do conteúdo, a gente percebeu isso, né? Independente da relação que existe das torcidas organizadas com os clubes, quem faz o futebol é o torcedor comum. E é o torcedor comum que a gente se interessa mais em interagir, porque é o cara que, o cara torce, ama de paixão, pode ficar puto, quebrar as coisas em casa quando o time perde, mas vai encontrar o colega de trabalho no dia seguinte, não vai dar um soco na cara dele, entendeu? Vai aceitar a brincadeira de uma forma... Eu acho que vocês estão corretíssimos. Ao mesmo tempo, posso usar o paralelo do Porta dos Fundos? Eles fizeram uns vídeos políticos tirando sarro, vocês sabem, apanharam muito, tá certo? Não sei, até... prejudicou um pouco, teve um movimento, né, do ponto de vista de... Agora, eles não é que eles se posicionaram, até porque eles tiraram sarro de todo mundo. Lados, tá certo? Eu não estou dizendo que eles se posicionaram, mas de alguma maneira emitiram opiniões, mesmo que opostas, né, mesmo que emitiram as opiniões. E vocês têm medo de entrar nessa por falar, eu não vou entrar nessa porque eu vou criar um fogo... É verdade, a partir do momento que a gente é um canal de humor, se você entra... Porque o Porta dos Fundos também. Mas é aquela coisa mais de ironia, ácida e tal. O futebol, a gente lida na parte do futebol, da parte leve do futebol. A gente quer trabalhar com isso. A partir do momento que entram questões mais pesadas, acaba com a nossa ferramenta de fazer humor, entendeu? Você não pode ficar fazendo brincadeira com um assunto muito sério. Então a gente fica... Até pode, né? Não, mas é mais assim, arriscado fazer isso. Não é da identidade do canal entrar nessa. Primeiro é mais arriscado e, assim, de verdade, olhando como um negócio que tem que ser saudável. Não é inteligente enfiar a mão nessa cumbuca. Eu entendo perfeitamente. E aí, eu realmente acredito que é uma coisa, um processo lento e gradual. Não tem perfil, o tom do humor já está mudando, nesse sentido, as pessoas não acharem mais graça em coisas que achavam 2 anos atrás. E isso influencia o geral. Claro. Então eu acho que é um processo que vai levar alguns anos para dar uma tranquilizada, né, nessa história do futebol, a história do futebol moderno, que está cada vez mais também gourmet. Você vai no estádio, tem que assistir o jogo sentado. Antigamente você podia ficar lá gritando, hoje em dia não pode mais, você está de pé. Isso é uma coisa que vira e mexe eu falo, por exemplo, só que aí nas minhas redes sociais, eu dou minhas opiniões. Agora, dentro dos vídeos, do formato que a gente tem, não cabe muito esse tipo de discussão. Mas se tudo der certo, vocês vão ter um grau de influência
maior do que vocês têm hoje. Né? Vocês só têm 3 anos. Tá certo? Vamos supor que o negócio comece a crescer. De alguma maneira, vocês vão ter que se posicionar, não é? Será? Eu acho que vocês vão ter uma responsabilidade, talvez. Imagina que dê certo, e eu acho que está dando, tá certo? Eu acho que que continue dando certo. Vocês vão ter que ter uma posição de verdade em relação ao futebol. Não, mas a nossa posição é clara, a gente não apoia a violência de jeito nenhum, a gente quer que a violência suma do futebol. É que não está hoje ao nosso alcance efetivamente conseguir mudar isso. Fazer alguma coisa. Mas agora, se tem uma geração nova que está vindo e de repente a gente consegue influenciar ela para tirando a margem e os problemas sociais que o Brasil tem, que aí realmente a gente não tem a menor chance de Mas se a gente conseguir diminuir 1%, 2% isso, pelo fato de estar influenciando as gerações mais jovens para ter uma postura diferente com relação ao futebol, já é legal pra caralho. Entendeu? Então é um processo. E a gente, obviamente. E vocês têm consciência dessa importância que vocês... Sim, a gente tem consciência, e inclusive a gente fala muito sobre isso também, sempre que a gente vai fazer alguma piada que de repente possa extrapolar arriscar o limite. Um fósforo que vocês não queriam. E a gente precisa mesmo fazer? Será que não vale a pena não fazer? E isso a gente se pergunta muito, né? Porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Sempre comigo. Antes tinha mais gente, hoje é só você. Agora é só ele que vocês censuram. Agora, vocês têm roteiro claro ou solta? Por exemplo, você faz seus comentários. 100% solto. É solto. O roteiro, ele só entra só em casos específicos de projetos pontuais. Roteiro só tem no Bolívia Talk Show, que eu preparo as perguntas e pego as perguntas da audiência também, e tem um roteiro de perguntas. Nos outros programas é simplesmente aperta o REC e faz. O Fred faz o Fred mais 10 assim. O Desinformados é assim, a gente pega os lances da semana, é o que vier na cabeça na hora, zero roteiro. Tem os lances separados. Não, mas claro, o que a gente vai falar... Você conhece os lances, mas você não sabe exatamente qual é. Eu tô vendo na hora o lance. A gente tem uma nem viu o lance. Não, é o Chikungunya, que é o estagiário que separou. Eu tô vendo naquela hora e falo o que vem na minha cabeça. O que a gente tem é uma estrutura narrativa onde a gente vai entrar em alguns assuntos que são interessantes para o nosso público. Mas a reação, a espontaneidade a gente mantém isso o tempo inteiro. Porque é isso que faz a diferença de você ter um programa todo roteirizado, vamos dizer assim. Né? Você vai Mas perder precisa ter uma a espontaneidade. A estrutura é importante, não é completamente freestyle. Entra lá e fala o que você quiser, senão ferrou. Então, o começo tem esse momento aqui e tal. E aí eles vão reagindo conforme ali os conteúdos vão surgindo. Essa linguagem espontânea assim, de fazer as coisas no freestyle é também coisa da internet, né? Que por isso que a molecada gostou, que é bem diferente da TV. A TV não tem essa... né? Não consegue. É tudo mais roteirizadinho. Precisa ser também. Precisa ser. Especificamente você, há 2 anos já que você é o homem da máscara, tá certo? Que você é o Bolívia. Sim, Pachamama me escolheu. Em nenhum momento você quer deixar de ser um personagem para ser a pessoa que está por trás do personagem? Não. Voltar de zero. Por quê? Porque eu nunca tive isso, eu não tenho intimidade com câmera, eu sou tímido, eu não tenho vontade de perder essa timidez, porque é uma coisa dá que... pra ver. O quê? Você não é tímido, Katsu, você é falso tímido, é falso tá tímido. certo? Com essa máscara eu não sou, mas é engraçado, parece que muda tudo, é verdade. Eu já trabalhei em programas que eu tive a oportunidade de fazer teste pra virar repórter ou coisa, eu nunca tive vontade de fazer. Nunca foi a minha. E isso aqui aconteceu por acidente. Mas agora é. Não. Porque é falso você dizer que não é você. Não, tá certo? É lógico que é. Sou eu, mas assim, vontade de ser... Eu não tenho vontade de tirar a máscara, aparecer, mostrar o rosto, falar o meu nome, virar isso, ou no futuro trabalhar em outro lugar. Eu não tenho, acho que o barato é fazer o personagem mesmo. Vamos ver, né? Mas existe essa pergunta, todo mundo me faz. Fala, como não? Por que não? Não, é porque eu entendo até. Porque é muito confortável você poder fazer tudo o que você faz e ao mesmo tempo ir no cinema ou ir no estádio e não ter o reconhecimento. Eu acho isso fantástico. Mas eu vou ser verdadeiro com você. Público e ao mesmo tempo ninguém sabe quem eu não quero pagar o preço. Eu não quero pagar o preço de perder minha privacidade. Porque eu vejo que eu entendo. Hoje em dia as pessoas... O Fred deve pagar um preço que você não paga. Exato, tá eu vejo por ele. Deixa ele se ferrar. Exato, mas é que ele não se ferra, ele gosta. Ele gosta. Essa é a diferença. Eu não quero pagar o preço de perder minha privacidade, de gente... Eu não quero estar na rua e gente me olhando, eu quero estar almoçando, o cara vai tirar uma foto minha pegando alguém na balada. Eu não quero isso. Eu acho que não é você. Todo mundo que faz sucesso também gostaria de não ter isso. Poder desligar a chavinha. Tô doidão no bar lá com o cara de louco, o cara tira uma foto pela internet, sabe? Os caras vêm falar comigo situações...
Tem gente que perde a noção. Eu não quero isso, eu quero passar batido. Então, acho que por isso faz eu não ter vontade de tirar máscara ou de mas ao mesmo Mas eu tempo também te não tira descarto, oportunidades profissionais. Tira. Claro, Tá certo? Tira. total. Mas eu acho que eu prefiro pagar esse preço. Porque pode acontecer assim, você encheu o saco, põe um outro Bolívia aí, que não vai ser Bolívia, vai ser sei lá o quê. Eu tenho não, isso É que aqui nem não o vai durar pra Fofão, sempre, né, que Bolívia agora não vai morreu e durar. tal, mas Isso aqui não vai ficar pra poderia sempre. ter um outro. Sim. O Bozo era assim, tá certo? Que tinham muitos Bozos. Bozos. Sim. Não, no caso do Bolívia não dá pra fazer isso. Não, por claro, vários eu entendo, motivos. mas você entendeu o que Mas eu quis sim, dizer. claro, concordo, e ele sabe disso. Eu acho que é uma troca, né? Eu acho que são escolhas, tem o lado positivo, o lado negativo. E o Fred é um exemplo vivo do que poderia ser. Ele falou, Fred, ele falou assim, porque isso é famoso mesmo. E tô felizão sendo famoso. Ele fala, ele gosta, ele tem prazer disso. Eu não tenho. É a diferença. Eu entendo. Não, você tem sim. Não é verdade. Você Não. tem prazer de ser A famoso, só que você conseguiu tipo de fazer de um prazer. jeito que não interfere na tua vida pessoal, o que é genial. Mas o prazer... Foi sem querer ou não sem querer, virou genial. Sem querer querendo, né? Sim, você querer. Mas o prazer vem de reconhecimento de trabalho, lógico, que você sente que você... Claro. Eu entrei no começo do Desimpedidos, eu fico muito satisfeito, muito feliz de ter feito parte dessa coisa que tá dando certo hoje em dia. E tem a parte... Também o que eu mais gosto é chegar no Twitter, que é a minha rede social preferida, e poder conversar com as pessoas e de ter retorno de gente do Brasil inteiro em quase real time. Isso pra mim é muito legal. Como então, Bolívia. Como Bolívia. Então a parte que você fala, o que é legal de ser famoso? Essa parte, ter uma cadeia de gente lá para trocar ideia, para de repente eu fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é exercício de criatividade, eu ver o que os moleques falam, eu adoro fazer isso. E ter muita gente para ter essa experiência da hora que eu quiser é muito legal. Se você não tivesse exposto, você nunca teria essa oportunidade, tá Sim, certo? exato. Então essas são as duas partes que é legal. Agora essa terceira que é da perda da privacidade já não é legal para mim. Acho que para ninguém. Só que as pessoas às vezes pagam o preço. É que no começo fica, que legal, que bacana, mas à medida que vai passando o tempo, ninguém gosta. Não conheço ninguém que goste disso. Sim. Bom. Mas não foi nada pensado, foi acidente mesmo. Você ter virado o Bolívia, não é isso? Foi totalmente. A história é essa, né? Que aconteceu, faltou, não sei o quê. Você já contaram 100 vezes, mas de qualquer maneira... É um acidente. Tava precisando de alguém pra gravar porque o cara saiu, tinha essa máscara lá, eu falo, você não fala nada, eu faço hoje só pra tapar o buraco. Aí eu até hoje com a máscara. Foi isso. Então não foi uma coisa pensada, eu vou... Mas aí, voltando, vocês olharam e as pessoas adoraram, é isso? Ou também não? Sim, a molecada foi gostando. Na hora, pumba. Sim. Na hora já... Por isso que repetiu o primeiro depois. episódio que ele participou, ele não falou nada, ele ficava só fazendo gestos, assim. Ficou até bem ridículo. O que é fazendo gestos? Ele ficava assim do lado ali do Mil Grau. O Mil Grau falava, ele só fazia assim. E aí ele, falava alguma coisa em castelhano. Agora nem fala mais em castelhano, perdeu o sotaque. Já tá há muito tempo no Brasil, né? Já perdeu o sotaque. Já pegou esse D&D. E aí ele foi se soltando. E aí conforme ele foi se soltando, aí ele foi se sentindo. Personalidade. Isso, E aí isso ajudou. E eu fui começando a ter prazer em fazer a brincadeira. E aí foi. Antes era tipo, vou cobrir um buraco. Eu vou ajudar ali. Foi isso. Bom, vamos fechar? Vamos. Eu sempre fecho com a mesma pergunta, que é a partir da experiência de vocês, do jeito que vocês veem da vida, o que vocês veem do trabalho, do olhar que vocês têm, de onde vocês olham a vida, quem vocês acham que nós, seres humanos, somos? Pode começar, vai. Difícil, né? Difícil. Pode começar, ele é muito filha da puta, fala a verdade. Ele pareceu bonzinho. Pode começar, é porque ele não sabe. É porque eu tô sem máscara, né? Todo chefe tem uma coisa maldosa. Claro, claro. Eu acho que pode ser muita coisa, eu acho que na verdade... Cara, a gente foi uma micro coisinha que por causa de um cérebro acha que é muito grande. E na verdade a gente tá aqui de passagem como qualquer coisa, que vai ter fim e tal. E eu acredito que você tem que pensar menos nessas coisas e muito mais em aproveitar essa doideira que é a vida e não ficar pensando nessas questões. Quando eu começo a pensar nessa questão de que tudo tem um fim, eu fico meio louco, porque eu não sei lidar muito bem com isso e eu também não tenho aquela fé de acreditar em vidas e almas e tudo que eu vá encontrar em céu e inferno e tal. Então eu procuro gastar tudo que eu tenho para gastar aqui, aproveitar para com a experiência da vida me tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu acho que
mais por aí. Mas eu acredito que assim, a gente é isso aqui. A Terra é isso aqui, o universo aqui que tá dentro de outros milhões de coisas. Pode ser também que a gente esteja na mente de uma pessoa que tomou LSD e a gente é apenas personagem dessa bizarrice do filme do David Lynch. Não sei se você viu que o Elon Musk do Tesla falou que a gente é um projeto científico de ETs. A gente está aqui, um cara bilionário que está querendo chegar em Marte, acha que a gente está aqui vivendo um experimento de ETs. Se você for olhar na parte matemática, até pode ser verdade, tem uma probabilidade de ser real, né? Mas... Matrix. É, uma coisa meio nesse sentido, mas assim, eu concordo, acho que a gente tem que ter leveza na vida, eu acho que isso é fundamental, porque realmente está todo mundo na mesma aqui se debatendo para saber para onde ir, o que a gente é. Essa resposta, acho que o dia que alguém descobrir, ferrou, né? Não existe, não sabemos, por isso que existe o programa, porque ela não tem resposta, então, mas existem olhares. Eu acho que tem que tentar encontrar coisas que façam sentido para a sua existência. Eu procuro isso muito no trabalho, na vida pessoal, tentar combinar essas duas coisas para seguir e vai, né? Vai direto. Não fica muito ali com dúvida de tudo. Acho que o questionamento é importante, mas certeza a gente não tem. Então, seguir algo que te leve para frente, né? E vai para frente, vai e segue. Eu acho que eu procuro ser assim, né? E eu acho que é saudável você levar a vida com leveza e com intensidade para alguma direção que você sinta que faça sentido. É isso, e vai, entendeu? Então, mais do que isso, é foda, viu? É difícil de você saber. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acho que a gente está vivendo um momento positivo, assim, de quebra de paradigmas e de coisas que estavam pré-estabelecidas e que agora você consegue influenciar mais, né, do que antes. Antes você precisava passar por muitos crivos de terceiros para conseguir ter uma voz. E eu acho que hoje a gente consegue ter uma voz de uma forma mais abrangente e sem depender tanto de terceiros. E isso, eu acho que isso me motiva. Então, isso me motiva a ser um ser humano capaz de influenciar outros seres humanos. Então, eu acho que é um momento legal para existir. Mas posso te interromper? Você acha mesmo que o mundo está caminhando para um lado mais legal? Eu acho. As coisas estão acontecendo de um jeito mais legal? Eu acho que a gente está vendo coisas muito ruins que antes a gente não conseguia ver, que elas sempre estiveram ali. E a tecnologia nos ajuda a organizar coisas que são positivas e negativas, né? Os imbecis se organizam de uma forma mais rápida hoje do que antigamente. Então, é a realidade que a gente está vivendo hoje. Só que eu acredito que a gente vai... Eu acredito no humano, eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. Então, se eu também não acreditasse, eu acho que eu não ia conseguir continuar aqui convivendo com todo mundo, né? Então, prefiro olhar para o lado bom e ser um otimista. Não, claro, eu entendo o que você está falando. Fala. Não, por outro lado, eu acho que o mundo inteiro está no movimento de voltar a antigos paradigmas. Parecia que nunca mais iam habitar essa terra e o povo está começando a cogitar isso como uma coisa normal hoje em dia de novo. E não é só no Brasil, eu acho que não é o mundo, estamos falando do mundo. Então, é um pensamento retrógrado, assim, coisa até medieval, que hoje em dia a galera tá achando que tá tudo bem falar em tortura, falar em repressão, em censura e porrada. Então, eu acho que nesse ponto a humanidade está meio dando os passos para trás. Mas será que você simplesmente não sabia que isso acontecia e agora você sabe mais? Não, sempre houve, mas eu acredito que em algum momento, pelo menos na experiência minha de vida, em algum momento um sentimento geral, uma coisa que geral era de vontade de quebrar isso, sabe? Eu acho que teve várias rupturas e agora tem uma volta a pensamentos retrógrados muito perigosa, que eu acho tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Eu não quero nem entrar em coisa de política. Não estou falando sobre mas política. Eu acho que é claro que a política faz sentido, Sim. né? Porque ela atua, mas não é só isso. É nesse sentido, assim, você acha que a gente está caminhando por um lado... Eu entendo o que ele disse, porque realmente, como você dá voz a muita gente, você tem vozes dissonantes que entram ali e recebem luz e destaque. Mas, por exemplo, o fato de ter um Bolívia só é possível hoje pela condição de mídia e de liberdade que a gente tem. Provavelmente o Bolívia não existiria nessa época que você está falando. Porque ninguém daria espaço para o Bolívia. Nos anos 80 eu acho que existia muito mais liberdade em todos os sentidos do que hoje em dia. A gente estava no final do período de ditadura militar, que já estava, né, para acabar. Acabou ali nos anos 80, e acho que foi um período de ruptura. Acho que, inclusive na televisão... Você imaginou que deveria ser mulher nos anos 80? Não.
existia muito mais. Se você for pensar, você fala, não existia a patrulha do machismo, nada era considerado racismo, nada era considerado machismo, e hoje tudo é considerado machismo. Eu acho que tem uns extremos. Nos anos 80 era terra de ninguém, você podia falar qualquer coisa. Os Trapalhões falava o Mussum que você. Era bêbado. Era preto, urubu, pinguço, não sei o quê. Tipo, quer dizer, não existia nada. Mulher pelada na banheira do Gugu com a mina arregaçada domingo 4 da tarde. Tipo, então, algumas coisas melhoraram e outras coisas parece que não é isso? Eu acho que estão as duas coisas, não é isso? Que como eu falei, eu prefiro olhar o lado positivo de que a gente tem uma condição melhor de um ser individual influenciar outros seres, que antes você precisaria... O Mussum só existia porque alguém dava espaço para o Mussum por N motivos. Não, porque não era ofensivo. Naquele momento. Tinha um Mussum, né? Não tinha assim, não era uma coisa que qualquer um podia começar a Não soava ofensivo, a gente não sabe se pessoas se ofendiam. Muito bom, é isso mesmo. Era ofensivo, mas não parecia ser ofensivo. Socialmente não era considerado. Não parecia ser ofensivo. Acho que a gente está pagando o preço da evolução, a gente está evoluindo. E assim, o processo de evolução, ele passa por essas etapas evolução de aceitação. Evolução você não diz de melhorar, que vai melhorando. Evolução né? como evolução que você diz ser humano. Que a coisa vai mudando. Não, acho que, é uma evolução mesmo. Hoje você consegue fazer mais coisas. Você tem uma condição de, como eu falei, de chegar em mais gente. E acho que isso, como eu falei, dá voz para pessoas bem intencionadas e inteligentes e pessoas estúpidas, mal intencionadas. Você está falando também dos limites da comunicação, que hoje em dia são muito mais amplos. Não só comunicação, estou falando tudo. Você consegue chegar mais longe, você consegue falar com mais gente, você consegue fazer muito mais, viver mais tempo. Eu acho que essa é a evolução que a gente está vivendo hoje. Só que é um processo, não é uma coisa que você muda uma chave e a gente vai viver numa utopia. Então tem que passar por esse processo aí de lapidação. E assim, se eu for querer ser o pessimista, o mundo provavelmente vai acabar daqui a pouco. Mas eu prefiro ser o otimista que acredita que a gente vai evoluir para algo melhor, como humanos, como seres humanos. Tomara.